Boa noite a todos vocês. Que bom que vocês tomaram um tempo para vir à casa de Deus e, logicamente, receber uma mensagem especial que Ele tem para você e para mim hoje, não é? E queremos também dar as boas-vindas a você que está conectado conosco. E eu quero dizer que a mensagem de hoje, com certeza, será uma bênção para a sua vida também. E por isso, nós já estamos sentindo que a semana está terminando e já ficando com saudades. Mas não importa, a vida segue e, mais do que tudo, o importante para você e para todos nós que aqui estamos é que tenhamos Deus em primeiro lugar. Eu queria convidar aqui as pessoas que estão no santuário a se colocarem de pé comigo. Vamos fazer uma oração. E você, aonde está, e aí através da internet, curve também a sua face perante o Criador do Universo. Deus nosso Pai, estamos agradecidos porque viemos à Tua casa e temos a certeza de que, através da Tua misericórdia, do Teu poder, Tu tens uma palavra especial para cada um de nós. Rogamos, Senhor, para que estes momentos que estaremos juntos aqui seja um momento de bênçãos para todos. Lembramos também dos nossos amigos que estão conectados e que estão longe de nós, mas que também sejam abençoados. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite a quem está aqui no templo, boa noite a quem está em casa nos assistindo ao vivo. Nós queremos lembrar que hoje é quinta-feira. Quinta-feira já estamos no final da semana de oração. E isso é ruim, porque começa a bater saudade, a gente começa a pensar, poxa, quando é que a gente vai assistir de novo o professor Valdecir Lima, né? Já começa a dar um aperto, mas ficamos felizes pelas mensagens que nós temos recebido aqui, né? Têm sido enriquecedoras realmente. Nós queremos convidá-lo a dizer boa noite para quem está do seu lado, diga boa noite para quem está do seu lado, cumprimente, boa noite, boa noite. Que bom que você está aqui, diga, que bom que você está aqui, seja bem-vindo à casa de Deus. Esse é o lugar para nós louvarmos a Deus. Esse é o lugar para nós adorarmos. E nós queremos começar agora nosso momento de louvor. Venha, venha, nós estávamos esperando por ti. Verdade. Não é, Priscila? É verdade, é verdade. E a gente vai começar o nosso louvor hoje com um hino muito conhecido. Brilhar por ti. É um hino que faz parte já da nossa cultura adventista de música. Esse hino pegou muito. E vamos cantá-lo, vamos pensar bastante na letra dele, que fala muito, muito a nós mesmos. Brilhar por ti. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Cante conosco, você em casa, cante conosco também. Parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando
sei que errei, continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que Amém. Brilhar por Deus num mundo tão escuro como o que nós vivemos hoje, um mundo pós-moderno, uma sociedade pós-moderna, como é difícil deixar refletir a luz de Deus em nós. Mas a gente pode fazer isso conectados com Deus. Tem um hino no nosso hinário, que é lindo, foi gravado há bastante tempo atrás, e felizmente entrou no nosso hinário depois, o hino de número 477, Canção da Vida, um hino lindíssimo. Cante conosco esse hino. Se você sabe as vozes dele, cante em vozes também. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao Teu lado, nada falta. Cante em vozes. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida no só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias
aos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça imploro, transformar a minha vida em uma canção. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei, completamente. Como Cristo, nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecados, na miséria e com dor no coração. Ele tomou-me nos seus braços de ternura, deu-me vida, gozo, paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Como Ele ama-me, oh, como Ele ama-me. Ele
joelhos para termos um momento de oração agora. Querido Deus e Pai, nós estamos muito agradecidos por estarmos na Tua casa nesse momento. Durante o dia nós estivemos em vários lugares, fizemos várias coisas, mas agora nós estamos na Tua casa, junto com os Teus filhos, e nesse momento, como irmãos, estamos aqui ajoelhados para pedir perdão, misericórdia, graça, porque nós precisamos ser restaurados. Nós somos imperfeitos, limitados, cheios de problemas, e nesse momento, confiados nos méritos de Jesus, nós trazemos diante da Tua presença as nossas imperfeições, as nossas limitações e os nossos problemas. Faze, Senhor Deus, com que a Tua vontade soberana encaminhe a nossa vida, para que nós sejamos firmados em soluções e possamos encontrar a alegria que excede todo entendimento. De uma forma especial, abençoa Teu servo, o pastor Valdecir, ao abrir a Tua palavra e compartilhar esperança para todos nós nessa noite. Unge Teu servo, as suas palavras, a sua vida. Abençoa igualmente sua esposa, o ministério que ambos desenvolvem, que eles continuem sendo usados para a Tua honra e para a Tua glória. E abençoa-nos ao ouvirmos, para que a palavra proferida não volte vazia, encontre lugar no nosso coração e possa frutificar pelo poder do Espírito Santo. Concede-nos uma boa noite na Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado à equipe de música, muito obrigado ao maestro William Sonetti. É um prazer enorme voltar aqui para nós continuarmos a nossa conversa, a nossa reflexão sobre alguns temas bíblicos. E eu considero hoje um tema bíblico de extrema importância. Muitas vezes, justamente pela importância que esse tema tem, ele pode até se tornar um problema na nossa vida. Por mais paradoxal que pareça. Quero fazer uma abordagem hoje sobre a questão da oração. Importante que os discípulos prestavam muita atenção na vida de Jesus. E a maioria das vezes que Jesus operava os seus maiores milagres, ele parecia estar mais descansado do que em outras situações. E é interessante que Jesus passava a noite em oração. E no dia, pela manhã, ele estava com um vigor maior do que nos outros dias. Não é à toa que os discípulos chegavam para Jesus e diziam: ensina-nos a orar. Há alguma coisa por trás dessa oração. Há um poder que está à nossa disposição pela oração. E quando nós pensamos na questão da oração, nós sabemos, existem alguns pensamentos muito simples e corriqueiros. Eu não sei se todos nós sabemos ou não, mas dizem e afirma-se em nosso meio que Deus atende a todas as orações. Só que Ele atende de 3 maneiras. A primeira dizendo sim, a segunda dizendo não e a segunda dizendo espera um pouco. E nós muitas vezes confiamos nisso. E nós confiamos nas promessas. E nós confiamos nas afirmações a respeito da oração. E isso nos traz um pouco de preocupação, porque nossa fé cresce, nossa oração é feita cada vez com mais frequência, cada vez dependemos mais da oração. Nós sabemos alguns versículos de cor, as crianças sabem alguns versículos de cor, versículos que deveriam trazer uma
uma visão totalitária de Deus para a nossa vida. Por exemplo, quem é que não sabe de cor o primeiro versículo do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós falamos esse versículo de coração cheio, com disposição e acreditando que isso é verdade. E eu pergunto, se isso é verdade, e se nós realmente acreditamos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, perguntinha que não quer se calar é a seguinte: por que é que nos falta tanto? Por que é que nós muitas vezes acreditamos em certos versos, em certas bênçãos totalitárias de Deus, quando Ele diz nada, significa absolutamente nada. E as coisas parecem que não acontecem. E nós nos lembramos dos grandes elementos, dos grandes profetas que a Bíblia menciona, e eu já mencionei nessa semana alguns deles. E parece que as coisas acontecem para eles. Elias, por exemplo, orou a Deus. Orou, é verdade, com instância, para que não chovesse. Ele tinha um plano na sua mente, de mostrar ao povo que acreditava no Deus da fertilidade, no Deus da chuva, que quem manda não são os deuses, quem manda é o Deus no céu. Deus, por favor, não mande chuva. O que foi, Elias? Eu estou pedindo para o Senhor não mandar chuva. Você quer que eu não mande chuva? Sim. E Deus fecha as comportas do céu e diz: está bem, Elias, e não manda chuva. E Elias ora de novo com instância e agora pede: Deus, mande chuva. O que, Elias? Quero que o Senhor mande chuva. Ah, está bem, mando chuva. E nós dizemos: é verdade, mas isso são coisas que acontecem com Elias, com Moisés. E como eu lhes falei, é interessante perceber que nesse versículo que está em Tiago 5,17, diz: Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós, e orou com instância, e não choveu por 3 anos e meio na terra. Mas que coisa interessante, se você fica surpreso porque Deus atendeu a oração de Elias, o tamanho da sua surpresa é o mesmo tamanho da sua falta de fé. Porque você fica surpreso porque Deus cumpre sua palavra? Você está surpreso porque Deus cumpre a sua promessa? Ora, mas na minha vida nem sempre parece que Deus me atende. E eu oro, e eu peço, alguma coisa deve acontecer. E para nós nos situarmos no tempo e no espaço, eu quero ler com vocês um versículo do livro de Isaías 58. Vou ler só a primeira parte desse versículo que me interessa neste instante. Versículo 3. O povo falando com Deus. Vou ler só 2 frases aqui desse versículo, que é um pensamento extremamente atual, a despeito de haver acontecido na época de Isaías. Diz o seguinte: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? O povo tinha a mesma dúvida. Por que é que nós oramos e não acontece nada? Nós jejuamos e não acontece nada? E essa dúvida eu tenho absoluta certeza que é uma dúvida recorrente na nossa época, no nosso tempo, no nosso meio. Eu gostaria de seguir um caminho hoje, através de alguns versículos da Bíblia, que ele é extremamente claro e nos mostra algumas posturas que vai fazer bem que nós a entendamos, para que algumas questões da nossa cabeça fiquem resolvidas. Ah, Elias, Moisés, Davi, esses camaradas eram especiais aos olhos de Deus. Mas sabe de uma coisa? Existe um elemento na Bíblia que eu considero como primordial, um dos elementos que eu mais admiro. Esses elementos são os elementos anônimos. Anônimos. Não são só os elementos citados, e os pais do povo de Israel, os grandes heróis da fé. Não são só esses. Vocês se lembram quando Elias estava no Monte Carmelo? Aquela situação toda com os profetas de Baal? Elias de repente olha para Deus e fala: Deus, eu sou um profeta seu, mas só eu fiquei. E Deus diz para Elias: não foi só você não. Ainda tem quantos? 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Quero que você me mencione um deles.
Gente bem vista aos olhos de Deus. Gente que não se curvavam perante outros deuses. E Deus leva em consideração, assim como nós devemos tirar de nós essa compreensão de que pelo fato de eu ser apenas mais um no povo de Deus, eu posso não fazer a diferença e Deus talvez não me ouça mesmo. Por que será que Deus não nos ouve? Vamos começar um pouquinho esse nosso caminho, dando uma olhada no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 1. 1 Crônicas 4, 1. Diz assim: os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Não é interessante esse versículo? Não é um versículo que nos leva quase às lágrimas pela emoção que ele transmite? Não. Isso faz parte da genealogia. São anônimos. Tem nome, mas paradoxalmente nós não sabemos o que fizeram, o que foram. Os filhos. É bem verdade que é mencionado também em Mateus o nome desses camaradas. Se vocês verificarem Mateus 1, versículo 3, eles estão lá, os filhos de Judá. Mas são anônimos. E dentre esses anônimos, surgiu um outro anônimo. Tem nome, mas paradoxalmente nós não sabemos o que ele fez. Nós não sabemos quem foi ele, o que ele viveu. A não ser uma única e exclusiva coisa. Versículo 9. Vamos dar uma olhada ali. Num anônimo que de repente faz uma coisa absolutamente simples. E agora sim, nós começamos a entendê-lo. 1 Crônicas 4, versículo 9, diz o seguinte: foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. E nós perguntamos: e daí? E daí? Ah, mas Jabes fez uma coisa importantíssima. Sabe o que ele fez? Uma oração. E essa oração, se você observar cada um dos itens, há 4 elementos nessa oração que merecem destaque. E se você observar cada um desses elementos, você pode chegar à conclusão que ele fez uma oração muito no estilo do que nós fazemos, com alguns elementos aparentemente egocêntricos, até mesmo egoístas. O primeiro pedido que ele fez é um pedido extremamente comum e nós fazemos todos os dias. Senhor, abençoa-me, mas eu não quero pouco, muitíssimo. Outras Bíblias dizem, outras versões dizem, tomara que me abençoes. Mas ele disse, abençoe muitíssimo. Primeiro pedido dele, abençoe muitíssimo. Ele não queria poucas bênçãos, ele não queria ser um anônimo, ele queria ser alguém, como nós queremos. E o tempo passa e nós descobrimos que nós não fizemos nada, nem sequer deixamos nome para a história. Mas ele continuou na oração dele. Ele era um camarada que não se satisfazia, e assim como Josafá, que eu disse para vocês, que era ousado em seguir os caminhos do Senhor, ele buscou um pouco de ousadia e fez um pedido um pouco mais sério agora. Alarga minhas fronteiras. Em outras palavras, eu não quero ser um anônimo. Eu canto, ok. Mas eu não quero cantar para a igreja brasileira apenas. Eu quero estender o meu ministério. Eu quero cantar, quem sabe, para Washington. Quem sabe para a TV. Quem sabe para Novo Tempo. Quem sabe para... Como é que é a nossa aqui? É Three Angels? Não. Não, é Hope Channel. Quem sabe eu seja convidado. Eu quero que minhas fronteiras sejam alargadas. Um pedido humano, mas um pedido santificado. É claro, eu quero ser útil. Eu quero fazer alguma coisa. Mas Jabes, quando percebeu que o pedido dele poderia ser mal interpretado, podia ser um pedido muito humano, ele usou de uma inteligência espiritual e disse, mas que a tua mão me acompanhe. Terceira menção importante na oração de Jabes, que a tua mão me acompanhe. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me alargue as fronteiras, quero ter um alcance cada vez maior, mas que a tua mão me acompanhe, porque senão eu me perco com as tuas bênçãos.
E é muito fácil, às vezes, nós nos perdermos com as bênçãos de Deus. E para encerrar, ele fez um outro pedido, que não é nem um pouco estranho para nós. Faze, ó Deus, que eu não seja aflito pelo mal. Eu não quero sofrer. Eu não quero que o mal me atinja. Eu não quero ser uma vítima de uma fatalidade originada, obviamente, pelo mal. Não. Meus 4 pedidos, então, ó Deus, é o seguinte: me abençoe. Não quero pouco, quero muito. Segundo, alarga minhas fronteiras, mas que a tua mão me acompanhe. Então, manda-me uma orientação divina para que eu me comporte de acordo com a tua vontade. E 4º pedido, que eu não seja aflito do mal. Até aqui tudo normal, tudo certo. O que me impressiona é o que vem em seguida. Isso me impressiona, e não é pouco não. Que a tua mão me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Quem quer aflição? Ele pediu o óbvio. Quem sabe, como um reconhecimento da sua falta de fé. Então, por favor, não me manda o mal, como se de Deus hoje originasse alguma coisa dessa. Me desvia do mal. E o que me impressiona é isso aqui. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Por quê? Ele faz exatamente os mesmos pedidos que eu faço. Por que, ó Deus? Eu acredito que o Senhor é o meu pastor e que nada mais me faltar. Eu acredito, desde criança eu sei isso de cor. Eu sempre declamei o Salmo 23. Mas as coisas não acontecem para mim. E para ele, o Senhor atendeu. Qual a razão? Qual a razão? Sabe uma coisa? Vocês sabiam que nesses 2 versículos está a razão? A explicação porque Deus atendeu a Jabes está no versículo 9. Diz o seguinte: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Gente, o que é ser uma pessoa ilustre? A raiz da palavra ilustre é a mesma raiz da palavra luz. Em outras palavras, Jabes foi uma luz para a sua época. A maior luz, porque ele foi o mais ilustre. Em outras palavras, ele pediu essas coisas para Deus e também teve um diálogo que nós não conhecemos, talvez um diálogo íntimo e silente com Deus. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me preencha, me derrame as bênçãos que eu lhe pedi, mas tem um detalhe. Eu quero essas bênçãos porque eu quero ser uma luz. E Jabes foi a luz. Deus, conhecedor do fim, desde o princípio, olhou para Jabes e disse: eu sei que você vai pegar as minhas bênçãos e vai usar para a minha causa, sendo uma luz, para você levar o meu evangelho, para você tratar as pessoas com o carinho que elas merecem. Portanto, eu vou lhe dar. E Jabes cumpriu, sendo a luz que Deus queria, e recebeu as bênçãos que ele havia pedido. Deus trabalha dessa forma. Vocês se lembram? Essa história está em Marcos, capítulo 2. Quando um paralítico foi levado para Jesus e abriram o telhado para que ele descesse, porque aquela casa onde Jesus estava repleta de gente que ninguém conseguia entrar nem sair. Tiveram uma ideia e desceram o paralítico. Jesus olha para o paralítico e diz o seguinte: perdoados são os teus pecados, pode ir embora. Se você ler o que Soraya fala a respeito desse assunto, desse episódio bíblico, ela diz que o rapaz já estava satisfeito com o perdão. Nisso, os fariseus, os saduceus, os inimigos de Jesus olharam e falaram assim: quem é esse homem que perdoa pecados? Com que autoridade ele faz essas coisas? E Jesus então diz, porque foi que ele curou o jovem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu te digo, percebem? Eu te digo para que eles saibam. Eu não estou curando você simplesmente por curar você. Há uma finalidade, há uma mensagem. Eu vou usar você para o meu ministério, para que todos saibam
que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e anda. Vocês percebem que a finalidade foi bem focalizada. Há uma história na Bíblia que vocês conhecem com muita clareza. Nós todos conhecemos a história de uma mulher que se chamava Ana, casada com um sujeito que se chamava Eucana. Também tinha uma outra esposa, que era Penina. Nós conhecemos essa história. Penina tinha filhos. Naquela época, ter filhos era uma bênção. Significava que além de você ser uma pessoa normal, você tinha alguém do seu lado para ampará-lo, para chamar de filho, para lhe trazer respeito social. Você não era uma pessoa encostada. Você tinha filhos. E Ana não tinha filhos. Ela sentia-se extremamente só. Quem na minha velhice vai cuidar de mim? Como é que eu posso andar pelas ruas da minha cidade e as pessoas olharem para mim e dizer, ela é estéril. Ela vai ter um fim em si mesma. Ela não vai ter um filho. Ela não vai ter alguém para lhe chamar de filho, para lhe chamar de mãe. Ela não vai poder perpetuar o seu sangue. E ela subia para Jerusalém, na época das festas, e ela se sentava, e Penina prova que o ser humano se comporta da mesma forma, desde que o ser humano se conhece por ser humano. Sentava-se a uma mesa, Eucana colocava uma porção dupla para ela, mas ela não comia. Ela se sentia uma mulher pobre, triste, fracassada. E Penina se aproveitava disso e fazia aquela brincadeira infantil que nós fazemos até o dia de hoje. Aquela brincadeira, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Imaginem, Penina olhando, dizendo assim, aquele marido lá, que também é seu, eu dei filhos para ele. Quem é você? E Eucana também se entristecia com isso. Não fica triste. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas isso não satisfazia Ana. Um dia Ana, cansada de ser passada para trás, cansada dessa discussão, cansada dessa situação, vai ao templo. Chega no templo, ela se ajoelha e começa a conversar, começa a orar. Eli, que eu imagino um sumo sacerdote, meio gordo, sentado a uma cadeira entre os pilares, fica observando o que acontece no templo e vê aquela mulher ajoelhada, com os lábios se movendo, mas ele não ouvia som algum. Ele se levanta, chega até ela e fala nessa linguagem bem bíblica, bem característica da Bíblia. Mulher, retira de ti o teu mosto. Em outras palavras, fique sóbria antes de vir para cá. O que é que você está fazendo aqui, que você bebeu e agora vem para a igreja? Aqui não é o lugar para esse tipo de comportamento. E ela diz, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada. Eu estou abrindo meu coração para Deus, porque eu não tenho filhos. Olha meu opróbrio, olha a minha vergonha, olha a minha desgraça. A minha rival, a outra mulher, tem vários filhos, e eu não tenho nenhum. Como posso subsistir nesse mundo sem ter cumprido meu papel de mãe? Ele não tinha outra coisa para lhe falar, a não ser consolá-la. Vai para a tua casa e que Deus a ouça. E ela vai embora. Vai embora. Passam-se alguns anos. E de repente, ela se vê grávida. Maravilha! Deus atendeu a minha oração. E nós dizemos o seguinte, por que não atende a minha? Eu imagino que na época de Ana, naquela época de Israel, a situação era um pouco diferente da época de hoje. Eu imagino que as crianças, é uma pura imaginação, é uma conjectura, eu não tenho o direito de assinar embaixo dizendo que eu não sou nenhuma autoridade. Mas eu imagino que as crianças desmamavam mais tarde. Eu tenho essa impressão. E ela disse, certo, quem está na área pode me dizer. E aí, ela disse, quando o menino desmamar, menino nasceu, quando o menino desmamar, eu vou subir para Jerusalém.
E a criança desmamou. E ela subiu para Jerusalém. Chegou lá, foi falar com o sumo sacerdote Eli. Eli, por este menino orava eu aquele dia. E Deus ouviu minha oração. E agora, Eli, aqui está esse menino. Eu entrego, eu deixo no templo, cumprindo uma vontade que eu sempre tive no passado. Fica aqui com ele e eu vou para casa, sozinha. Dá para entender? Não dá para entender. Uma mulher que queria um filho, se sentia mal por não ter filho, era desprezada pela sua rival, porque não tinha filhos e a rival tinha. E agora ela tem um garoto, ela vai para casa e quem é que vai lhe chamar de mãe no futuro? Quem é que vai protegê-la no futuro? Quem é que vai ampará-la? Como ela vai andar na rua sozinha novamente? E eu descobri uma coisa, não sei se vocês concordam. Ana, na realidade, nunca quis ter um filho. Essa nunca foi a sua prioridade. Óbvio que ela queria, mas a sua prioridade, sabe o que é? Que ela realmente queria plenitude com Deus. O que traz satisfação não são os nossos desejos cumpridos. O que traz satisfação na vida é você ter plenitude com Deus. Ter a sua mente pulsando no ritmo da mente de Deus. Ter o seu coração batendo no ritmo do coração de Deus. E quando Deus vê essa mulher que recebeu a bênção da sua vida e trazendo de volta, Deus olha para ela e diz: essa é minha filha, ela me entendeu. Parece que ela entendeu o que está escrito em Jeremias 9:23. Não se glorie na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza. Se você quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto. Em me conhecer, diz o Senhor. A glória está em conhecer a Deus. Essa é a glória da vida. Nenhuma coisa nessa vida pode ter o mesmo nível de compreensão do que termos a glória de Deus nos dirigindo. E quando Deus percebeu que essa era a vontade dela, quando Deus percebeu que essa era a intenção dela, Deus lhe deu mais 5 filhos. Não é a bênção. Ela vai, pega o único que tem, devolve para Deus, e Deus lhe dá mais 5. Como quem diz: Ana, você vai ter o seu amparo. Ana, agora eu reconheço que você quer ser uma luz, você quer ser ilustre. Toma mais 5 filhos. E Deus atende a Ana. Por quê? Por causa do título da nossa semana. Primeiro Deus. E quando você coloca primeiramente Deus na sua vida, você vai encontrar tal plenitude. Plenitude. Há uma outra situação. Há ocasiões quando você pede, e há ocasiões quando Deus oferece. E por que Deus não me oferece? Lembre-se de Salomão? Quando Salomão foi confirmado no trono, depois de uma grande festa espiritual, à noite, Salomão deitado na sua cama, Deus aparece ao pé da cama, olha para Salomão e faz uma pergunta. Agora Deus é que faz a pergunta. Salomão, pede o que você quiser que eu te dê e eu vou te dar. Já imaginaram se Deus aparecesse hoje no pé da sua cama? E dissesse: pede o que você quiser. O que é que eu pediria? O que é que você pediria? Imaginem, pensem, reflitam, trabalhem um pouco com esse sistema de nos colocar nesse ambiente, Deus no pé da nossa cama. Quanta coisa eu preciso, quanta coisa eu necessito, quanta coisa melhoraria a minha vida. Por que não pedir para Deus? Aquela faculdade que desejo entrar, aquele material que eu necessito comprar, aquela situação que eu necessito viver. Isso seria fabuloso. Deus, por favor, me atenda. E ele pede para Salomão, e Salomão, iniciando praticamente o seu reinado, poderia pedir muitas coisas. E Salomão olha para Deus e diz: Deus, dá-me sabedoria, para que eu possa conduzir o povo, o qual está sujeito às minhas ordens. Enfim, o teu povo. E parece que Deus leva um susto. Deus põe a mão na testa e diz: Salomão, que coisa linda, Salomão.
Você podia ter pedido morte para os seus inimigos, você podia ter pedido vida longa, você podia ter pedido riquezas, ouro, você podia ter pedido tudo o que você quisesse. Mas você vem pedir sabedoria para usar no meu serviço com o meu povo? É demais, Salomão. Você vem pedir exatamente as coisas de que eu necessito, Salomão. Você pensa em mim, Salomão, ao invés de pensar primeiro em você. É lindo demais isso. E porque você pediu isso, eu vou fazer com você o que eu fiz com Ana. Pois eu vou lhe dar sabedoria, eu vou lhe dar riqueza, eu vou lhe dar um reinado maravilhoso, desde que você segure na minha mão. Sabe por quê? Porque você me priorizou. Porque você buscou plenitude comigo. Olha que coisa fantástica. E nós pedimos, nós oramos e dizemos, bom, essas coisas acontecem. Salomão, Ana, Jabes, Elias, Eliseu, Moisés. Agora, eu, anônimo? Não. Eu queria ver se Deus apareceria mesmo na minha cama para me pedir alguma coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não vai aparecer. Pode dormir tranquilo, em paz, sem medo. Ele não vai aparecer. E digo isso com absoluta certeza. Hoje à noite Ele não vai aparecer no pé da sua cama. E você pergunta, mas por quê? Simples. Porque Ele já apareceu. E nós não estamos fazendo caso. Simples assim. Como que Ele apareceu, pastor? Vamos dar uma olhadinha. A Bíblia diz que Ele apareceu para nós. Vamos ver lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Olha lá. Mateus capítulo 7. Eu não sabia que esse versículo existia. Deus apareceu para mim como apareceu para Salomão? Claro, olha o que está escrito ali. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. 8. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Você acha que Deus está brincando? Você fica surpreso quando Ele responde as coisas que Ele diz, que se você pedir, Ele vai responder? Ele, em Isaías 59, diz, porque meu ouvido não está surdo e meu braço não está encolhido para que eu não ouça vocês, mas o pecado de vocês é que faz separação entre nós. Ele ouve as orações, muitas vezes Ele não pode atender. Ele já apareceu no pé da nossa cama e disse, pede que eu dou. O que é que nós estamos fazendo que Deus, o Todo-Poderoso, disse que nós poderíamos pedir? E provavelmente nós não estamos pedindo com a mesma essência dos outros pedidos. E aí você diz, mas eu peço e nada acontece. O que será? Será que a Bíblia tem algum versículo que responda a essa inquietude que eu trago dentro de mim, de eu pedir e não ser respondido? Tem. A Bíblia é muito clara, tem. E está escrito em Tiago. Tiago capítulo 4, e bem no finalzinho há uma frase muito interessante, que diz o seguinte, 4 versículo 2, e está escrito o seguinte ali, vocês não têm coisa alguma, por um motivo simples, porque vocês não pedem. Aí você diz, mas esse não está sendo a discussão do sermão? Pois eu peço. Tem alguma coisa na Bíblia que diz que se eu pedir, Ele responde? Ou uma explicação por que é que eu peço e Ele não responde? Será que a Bíblia tem alguma explicação? Tem, basta continuar lendo, versículo 3, que diz o seguinte, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas será que existe na Bíblia alguma coisa que me explique o que é pedir mal? Eu preciso saber com detalhes, porque minha vida cristã precisa progredir. Eu preciso chegar em algum lugar. O que é pedir mal? Tem algum local na Bíblia? Tem, basta continuar lendo. Nada tende, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês pedem mal para esbanjardes em seus próprios prazeres ou deleites.
Mas muitas vezes, nós achamos que estamos pedindo bem, mas no fundo do nosso coração, nós estamos pedindo para gastar conosco mesmos. E Deus não pode atender. Não, mas eu sou sincero. Então leia Jeremias 17:9. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Você não conhece e eu não conheço. Nós não conhecemos nosso próprio coração. Nós temos que pedir e pedir a graça de Deus para que Ele venha e assuma o lugar que nós achamos que estamos sendo sinceros. A sinceridade não nos leva para muito lugar. Imaginem um camarada que sobe o rio todos os dias. Ele rema o barquinho dele durante 3 horas, subindo o rio, para dar um estudo bíblico. Para dar um estudo bíblico. Um barquinho pequeno, quem sabe, barquinho de 10 pés, quase 3 metros, coisa assim. E ele diz, não dá mais. 3 horas para subir o rio, 2 horas para descer o rio, e eu não aguento mais 5 horas nesse esforço. Eu vou fazer um pedido para Deus. Por favor, dá um motor para o meu barco. Eu preciso disso, é para o seu trabalho. E Deus olha e diz o seguinte, que motor você quer, meu filho? E ele diz, eu quero um de 800 cavalos, do tamanho de um Fusca. Deus diz, eu não posso te dar o que você está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. Se eu der a bênção que você quer, o barco vai afundar. Então, se você quer receber essa bênção, aumenta o tamanho do barco. Começa a amar, começa a priorizar as pessoas, começa a colocar as outras pessoas antes daquilo que você gostaria de receber. O seu filho chega para você e diz, papai, você me ama? Claro que eu te amo, meu filho. Então me empresta a chave da caminhonete. E o pai diz, você tem 10 anos, para que você quer a chave da caminhonete? Não posso lhe dar a chave da caminhonete, essa bênção eu não posso lhe dar. Se eu lhe der essa bênção vai ser um prejuízo para você, uma ameaça para a sua vida e uma ameaça para a vida dos demais. Uma ameaça para a vida dos demais. Cresça, aprenda a dirigir. E você vai ter a caminhonete, vai ter o combustível, vai ter tudo, sem problemas. Mas eu não posso atendê-lo agora. Mas quando é então? Será que na Bíblia existe um local que diga que se eu me comportar de determinada forma, Deus vai me atender? Claro que existe. E esse versículo é fantástico. Está no livro de Salmos. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, em vossos deleites. Salmo 37 já diz o seguinte então. Olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus é fantástico, como os caminhos dele são fenomenais. No versículo 4 do Salmo 37 diz o seguinte, deleita-te no Senhor. Percebam, eu não posso lhe dar a bênção quando você quer para gastar no seu próprio deleite. E agora aqui diz, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Em outras palavras, ele está dizendo, se eu der uma coisa para você, seja uma bênção, porque esses são os caminhos do Senhor. Seja uma luz, é isso que Ele deseja. E vocês, só para eu completar o que eu lhes falei, no capítulo 9 de Jeremias, no versículo 23, diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. O que é conhecer a Deus? É fazer as coisas de que Ele se agrada. Do que Ele se agrada? Eu quero que você saiba que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Conhecer a Deus é agradá-lo. Agradá-lo com misericórdia, juízo e justiça. Coisas que nós aprendemos vindas do caráter de Deus e aplicamos no relacionamento com as pessoas aqui. Agrada-te do Senhor e Ele vai conceder tudo o que o seu coração deseja.
Não é uma coisa fabulosa essa? Essa não é uma mensagem bíblica. Vocês perceberam a lógica que a Bíblia cria? Versículo após versículo, esclarecendo dúvidas pertinentes à nossa caminhada cristã. Parece que Deus está vindo do nosso lado e dizendo: meu filho, há esperança sim. Meu filho, eu estou aqui para responder qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa que você tiver. Mas quando lhe der, por favor, seja uma luz. Seja o mais ilustre, viva em função das pessoas, viva em função de iluminar, viva em função de ser uma bênção. Vocês se lembram com que versículo que eu comecei esse sermão? Isaías 58, versículo 3. Mas eu quero agora já ir para o nosso desfecho. Lendo também uma parábola, uma passagem do mesmo capítulo de Isaías 58. Eles disseram lá: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? E o versículo 6 agora: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo. Quantos oprimidos passam por nós? Oprimidos que se sentam no mesmo banco da igreja, oprimidos que encontramos na rua, oprimidos que encontramos no trabalho. Muitas vezes o nosso chefe é um oprimido, e ele nos pressiona porque ele é oprimido. E nós, ao invés de nos tornarmos uma luz, criamos uma situação que não acrescenta nada para demonstrarmos quem nós somos. Eu li para vocês esta semana um versículo de Pedro que diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que, se ele não pertencer à crença, se ele for descrente, ele conheça a justiça, ele conheça a misericórdia, ele conheça a crença através do seu exemplo, sem palavras, linguagem não verbal, conversão através de uma vida de misericórdia, uma vida de amor. Ora, se não é isso que nós estamos precisando, e se nós nos comportarmos dessa forma, no versículo 8 diz: então romperá a tua luz como a alva. Eu vou agora utilizar o versículo de Jabes. Então você vai se tornar ilustre. E se você tem por esse objetivo gastar as bênçãos que eu estou lhe dando em função de uma causa, em função do ministério, porque você quer ser ilustre, pode contar. E Deus ouviu a oração de Jabes, e Ele vai ouvir a nossa. Mas para isso, temos que estar conectados com Ele. Temos que nos sentar ao pé dEle todos os dias. Gastar tempo com a Bíblia, gastar tempo com a oração. Não se preocupe com o testemunho. Se você lê genuinamente, se você ora genuinamente, se você prioriza Jesus, você vai ter gás para os testemunhos tranquilamente. Não fale em testemunho para uma pessoa que não quer ler e nem meditar e nem orar. Que o testemunho e o trabalho dele vai ser obras, nada mais do que obras. A igreja precisa de pessoas que se entreguem diariamente para Jesus, que se sentem nos pés dele, que ouçam a sua voz. Nós temos que dar mais tempo para Deus falar de si mesmo do que os homens falarem sobre Deus para nós. Temos que gastar tempo com Jesus. Leitura da Bíblia, oração. E aí nós teremos gás para sermos luz, para sermos ilustres, para sermos úteis para esse mundo. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. Ela virá. É Deus que está falando. Como Deus falou a Elias. Você quer, Elias? Pois eu vou fechar as comportas do céu porque você pediu. E não é interessante que Elias era um homem segundo as mesmas paixões que nós? A Bíblia está dizendo: Elias era um homem segundo você, igual você, com as mesmas lutas que você, com as mesmas lutas que eu tenho. E Deus ouviu. Ele era um homem segundo as mesmas paixões que nós. Meus amigos, a palavra de Deus é infalível. Infalível. Por que é que a nossa vida tem sido uma demonstração das coisas que não se cumprem? Alguma coisa está errada.
E se essa alguma coisa está errada, eu tenho com absoluta certeza que é para o lado de cá. Lembre-se que eu falei para vocês, aquele pensamento que eu li na mesa de um amigo meu? Se você se sente longe de Deus, adivinha quem foi que se afastou? Adivinha quem foi que se afastou? Que a gente possa ser ilustre. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Não, maravilha. Você ter a glória de Deus como tua retaguarda. Onde você vai, Deus o protege. Protege o rastro que você deixa. Cumprindo a palavra bíblica de que as tuas obras o seguirão. Você deixa esse mundo, mas o seu trabalho fica, tão grande foi a sua luz. Que bênção, que maravilha, e que Deus nos abençoe. Que possamos nos apegar a Ele cada vez mais, sentar aos seus pés, orar, meditar e nos entregar. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa petição, que esse seja o nosso comportamento diante de Deus, o Pai, que nos quer tanto e nos pede tanto, mas Ele dá condições para que nós cumpramos. Que Deus abençoe a todos e que ao sair daqui, digo com as palavras de Jesus, vão em paz, com um sorriso nos lábios, um sorriso no coração, porque Deus é Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé para uma palavra de oração. Santo Deus e querido Pai que está nos céus, nós estamos imensamente agradecidos pelas tuas bênçãos. Estamos agradecidos pelas demonstrações de amor que tu tens deixado na tua palavra escrita. Estamos agradecidos pelas demonstrações de amor que tu tens feito na vida de cada um de nós. Abra os nossos olhos para que nós possamos perceber a grandiosidade da tua bênção e da tua graça. Faz, Senhor, de nós um povo inspirado, um povo que deseja causar uma influência na cidade onde moramos. Que Washington não seja a mesma depois da igreja adventista brasileira aqui, onde estamos. Porque foste tu quem disseste, e farão as obras que eu faço e as farão maiores. Ó Senhor, Jesus apenas mudou o mundo. E se Ele disse que nós podemos fazer as obras que Ele fez, dá-nos essa força, esse poder. Dá-nos capacidade de nos sentarmos diariamente aos Teus pés, ouvir a Tua palavra, ler as Tuas mensagens, atender aos Teus apelos e vivermos de tal forma que enobreçamos o Teu nome, que as pessoas Te conheçam através de nós. É o que Te pedimos e agradecemos. Nós não merecemos coisa alguma, mas nós o fazemos no doce e no sagrado nome de nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vão em paz.